Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Vida e todos que nos acompanham pelo canal da família. A liturgia nos questiona sobre quem é Jesus para nós, convidando-nos a responder, inspirados na sabedoria divina. Pedro, representando os discípulos, expressa sua fé no Senhor, o único que pode dar a segurança de uma rocha sobre a qual a comunidade é construída. Celebremos dando graças ao Pai por todos os que se dispõem a servir na comunidade. Preside esta celebração eucarística Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciemos esta celebração cantando. O amor nos atingiu e nos trouxe até aqui. Que alegria te encontrar. Dentre nossos corações, vida nova de surgir. O amor de Deus nos faz cantar. O Senhor nos escolheu e a promessa se cumpriu e nos envolveu com sua glória. Exultem de alegria todos que o adoram, pois o nosso canto é de vitória. Eis a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos seu nome, fonte de amor que restitui a humanidade. Nós glorificamos o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário da Vida. Bom dia. Bom dia, você, irmão e irmã, que está em sua casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos para celebrarmos o dom maior, a Eucaristia, o Senhor que nos convida à mesa da palavra, nos também convida à conversão. Por isso reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleição. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Por todos os dons e graças, entoemos o nosso hino de louvor e gratidão à Trindade Santa, cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Enquanto eu coloco as intenções dessa Santa Eucaristia, você em casa, você irmão e irmã aqui presente, eleve também suas preces, seus pedidos particulares, coloque tua vida, teu coração sobre o altar do Senhor Deus. Pedimos também pela saúde de Laura Bracioli e de Donizete Albino, e pelo 7º dia de Gilmar Amorim e Rui de Oliveira, e também por todas as intenções da campanha Juntos, pela Vida, que estão aqui neste local, nessa urna, com todas as intenções colocadas ali pelos fiéis e por todas as intenções de cada um de nós. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do cargo. Acontecerá que neste dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com tua túnica e colocarei nele a tua faixa,
porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar nos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos!
De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o eixo central da liturgia desse 21º domingo do tempo comum é sobre a identidade de Jesus, a fé de Pedro, a igreja construída sobre a rocha que é Cristo e o domínio de Deus, o poder de Deus e o domínio sobre toda a história humana. Na primeira leitura, vemos a imagem das chaves da casa de Davi, que vai encontrar a sua plenitude no Evangelho, quando Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus, dando a ele, que é a sua igreja, que somos nós, o poder de desligar ou desligar as coisas dos céus. Por isso que precisamos ser obedientes ao magistério da Santa Mãe Igreja. Com ela não iremos errar, porque tudo que liga aqui, liga no céu, e tudo que desliga é desligado no céu.
Por isso hoje é um dia também de olhar para nós enquanto cristãos católicos, firmar e renovar a nossa fé como Pedro em Jesus Cristo. É Ele que é esta pedra fundamental, é Jesus o fundamento de tudo aquilo que nós cremos e de tudo aquilo que nós esperamos. E quando nós falamos de fundamento, estamos falando daquilo que sustenta, como esse prédio que está aqui, como a sua casa, a minha casa, existe um fundamento, existe uma estrutura, que se não for bem feita, ruim, destrói e cai. Então quando Jesus se torna o fundamento claro da nossa vida, nós entendemos que nossa vida é sustentada, mesmo às vezes vacilando na fé, como Pedro depois teve medo, traiu Jesus, negou Jesus, ou melhor dizendo, um homem tomado também pelas suas fragilidades, mas que foi sustentado por Cristo, porque Ele é o fundamento, Ele é a rocha que não se abala, que não quebra. Por isso que a pergunta que Jesus fez aos discípulos sobre o conhecimento de si para o mundo e para os discípulos é algo muito importante que devemos levar para toda a nossa vida. Então quando Jesus faz a pergunta, o que diz o ser o Filho do Homem, o que dizem por aí, né? Quem eu sou? Jesus não está querendo fazer meramente uma pesquisa de satisfação ou de popularidade. Jesus não está preocupado com isso. A única preocupação de Jesus é cumprir a vontade do Pai. E a única preocupação minha e sua como cristãos conscientes é agradar a Deus, não aos homens. É cumprir a vontade de Deus, não dos homens. Porque a igreja é Jesus Cristo. Então quando Jesus pergunta, percebemos que a resposta é vaga. Porque dizem, olha, uns João Batista, outros que Elias, ou algum dos profetas. Mas como pode pessoas que já morreram ser o próprio Jesus naquele momento, né? Jesus ser um daqueles que já haviam falecido. Então essa resposta nos dá uma imprecisão, que é justamente aquilo que nós encontramos hoje no mundo, um mundo que ainda não conhece Jesus. É igual eu dizer, olha, quem é aquela pessoa? Ah, eu não sei, eu acho que ela é tal pessoa. Uma coisa, meus irmãos, é conhecer sobre Jesus. Outra coisa é conhecer Jesus na nossa história e na nossa vida. Por isso que essa pergunta que Jesus direciona aos seus discípulos é direcionada a mim e você hoje. E para vós, quem eu sou? Para você que está em casa, Jesus também pergunta para você, meu irmão, minha irmã, quem sou eu para você? O Senhor está te perguntando. Gente, essa pergunta ela é fundamental e precisa perpassar e nos acompanhar durante toda a vida. Porque nenhuma inteligência, capacidade humana tem o poder em si de conhecer a Deus. E nunca conheceremos Deus em sua total plenitude. Tudo aquilo que o Senhor nos permite conhecer, tudo aquilo que conhecemos é o que o Senhor nos dá a conhecer, a entender para o nosso próprio bem. Jesus nos revelou este Pai, nos revelou este Deus, sendo Ele também Deus. Então tudo que nós sabemos é para o nosso bem. E tudo que nós conhecemos sobre Jesus, sobre Deus, devemos render graças a este Pai que nos deu esse dom, essa graça do entendimento. E por que essa pergunta é fundamental? Para vós quem eu sou? Porque dependendo da compreensão que você tem de Jesus, você vai por um caminho ou vai por outro. Essa pergunta ela é como um divisor de águas na nossa vida, na nossa história. A nossa vida precisa ser alicerçada e pautada sobre aquilo que conhecemos de Jesus. Então se eu não conheço bem Jesus, se eu não tenho muito claro quem é Jesus, eu posso criar uma religião superficial. Eu posso criar algo sobre, não algo que é fundamental. Então eu posso criar uma fé infantil, posso criar uma fé ou religião dotada somente de analgésicos e sem comprometimento de conversão de vida, mas também em nosso mundo, porque o reino de Deus necessita de homens e mulheres como nós, que vivam a palavra, que anunciem a verdade. Nós precisamos transformar este mundo com a nossa maneira de pensar e agir, pautados no reino de Deus, os pés no chão, mas o coração em Deus, o coração na eternidade. Por isso que Jesus, ao perguntar para os discípulos, e para nós hoje, quer saber daqueles que o seguem, que sou eu e você aqui hoje,
quem é Ele para nós. Então é muito importante compreender, meus irmãos, que podemos conhecer os mandamentos, podemos conhecer os ensinamentos, podemos conhecer as parábolas de Jesus, podemos ver tantos milagres que Ele realiza, mas mesmo assim ainda não temos uma experiência profunda deste amor de Deus. Por isso que uma coisa é conhecer sobre a pessoa, outra coisa é conhecer da pessoa, é conhecer a pessoa. E quantas vezes temos uma fé rasa, uma fé que está sobre e não sob um fundamento. Então essa pergunta é importante para que tenhamos bem claro o que é seguir Jesus. A religião católica nos oferece uma proposta de cruz. A religião católica não nos promete fantasias. A Igreja Católica nos promete uma religião encarnada na nossa história, na nossa vida. E quando nós compreendemos esse Jesus da cruz, compreendemos que estamos fazendo um segmento correto. E quando, ao contrário disso, quando nos depararmos com Cristo que exige a nossa morte diária, como Ele morreu na cruz, a gente se enfraquece, a gente se depara com Cristo que até então não conhecíamos, porque nos falta essa pergunta em nossa vida, em nossa reflexão diária: quem é Jesus para mim? Então a pergunta permanece: quem é Jesus para mim? É um curandeiro? É só um mestre espiritual? Alguém que eu gosto, que eu admiro, que eu acho legal? Ou verdadeiramente Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo? E foi isso que Pedro respondeu à profissão de fé: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mais do que uma definição teológica, de Pedro, porque são termos teológicos, são termos messiânicos, são termos que encontramos na Bíblia, Pedro está fazendo uma profissão de fé belíssima, que na verdade poderíamos pensar. Acredito que quando Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Pedro talvez, ele quis dizer com a alma: Jesus, o Senhor é aquele que a minha vida procurava. Jesus, tu és o fundamento da minha esperança. E é isso que nós precisamos compreender. Quando compreendemos que Jesus é este que a nossa alma procura, meus irmãos, que a nossa alma desejou, e Ele já chegou na nossa história, na nossa vida, louvado, bendito seja o Pai por nos ter revelado esse Cristo, por nos ter dado a conhecer esse Jesus, a gente entende que Ele é o fundamento da nossa esperança. Então a fé precisa ser firmada sobre esse conhecer de Jesus, sobre quem Ele é na nossa vida e na nossa história. Então não é meramente pelo conhecimento intelectual. Obviamente o intelecto, o estudo, o conhecimento é de suma importância. Precisamos estudar sobre, precisamos conhecer o catecismo da Igreja Católica, precisamos ler a Bíblia, precisamos rezar sobre a Bíblia, precisamos conhecer sobre aquilo que nos conduz ao céu. Mas não se firma somente numa dimensão racional. Deus deu a razão como o dom. Fé e razão caminham juntas. São João Paulo II, no seu documento, Fides et Ratio, já falava sobre fé e razão, duas asas que nos conduzem a Deus ao conhecimento. A razão é o filtro da fé. A fé precisa da razão para não virar fideísmos, que são perigosos. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a nossa razão precisa da fé. Porque a oração mais sincera é quando dizemos: Deus, eu não compreendo tudo, mas eu confio no Senhor, mas eu tenho a minha fé. Porque que tem pessoas que são muito inteligentes, conhecem muitas coisas, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. E porque tem pessoas que são tão simples e humildes, talvez aquele avô e avó que nós tínhamos, ou quem sabe pai e mãe, até mesmo não tendo aprendido a ler e escrever, mas que tem uma fé profundamente extraordinária, aonde você fala: essa pessoa nunca estudou e ela fala da vida e sobre Deus com uma sabedoria que me encanta. E aí talvez todo o nosso estudo parece que não é nada diante daquilo, porque não se faz teologia somente com a leitura, se faz com a vida, com o conhecimento. Existe diferença entre inteligência e sabedoria. Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Mas todo mundo que vive e age pela sabedoria é uma pessoa inteligente.
Então o Senhor hoje pergunta para mim e a você, para que possamos, diante da nossa vida, uma obra iniciada por Deus, levar sempre mais à perfeição, sempre mais ao conhecimento do verdadeiro Deus. Por isso que o Salmo hoje diz: completar em mim, Senhor, a obra começada. São Paulo já nos lembra na segunda leitura, quantas vezes queremos reduzir Deus aos nossos raciocínios, à nossa lógica. Não, se não explicar eu não creio, não, se não colocar dentro da ciência eu não creio, mas não é o campo da fé a ciência. Precisamos entender que tem momentos na vida que o nosso intelecto precisa ceder à abertura de coração e acreditar e confiar em Deus. A razão te leva até uma porta, a entrada, mas abrir essa porta e entrar na fé é uma atitude que você tem que ter, e que a razão não vai te levar, muito pelo contrário, lutará contra. Por isso que hoje Jesus deixa duas perguntas para mim e para você: quem eu sou para você? E que tipo de discípulo eu sou no seguimento desse Jesus? Que a Virgem Santíssima interceda por todos nós, e ninguém melhor do que ela para nos dizer: mãe, quem é esse teu filho? Mostra-me, ajude-me a compreender no dia a dia da minha vida, porque se a minha vida está fundamentada nele, mesmo com as dificuldades e crises que até a igreja passou, não será destruída, porque tudo aquilo que está sobre a rocha que é Cristo não irá desmoronar, porque ele é o fundamento da nossa existência, aquilo que a nossa vida, a nossa alma deseja, e tudo aquilo que nós ansiamos. Conduzidos por Jesus, sob o manto e o olhar da Virgem Maria, caminhemos, irmãos. Conhecer Jesus não só na teoria, mas na prática. Não adianta dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo. Não adianta dizer que cremos em Deus se não confiamos nele. E que assim Maria nos ajude a viver o que cremos e naquilo que nós acreditamos, viver a cada dia, tendo Jesus como o fundamento de todas as coisas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos de alcançar esse Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, como Pedro, vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus, nosso Pai, as nossas orações pela igreja e pelo mundo, dizendo: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Todos, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor instrua sempre a igreja na fidelidade radical ao Evangelho, sendo acolhida para os pobres, abrigo para os desamparados e refúgio para os pecadores, rezemos com fé. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor abra o coração da humanidade, fazendo com que rompamos com todo tipo de preconceito e discriminação e que nos tornemos uma casa acolhedora, rezemos com fé. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor renove, no mais íntimo dos religiosos e religiosas, a sua consagração, vocação e missão, para que, fiéis ao carisma que lhes são próprios, deem testemunho do Evangelho, rezemos com fé. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor renove as nossas paróquias, a fim de que todo o povo batizado
seja testemunha viva da caridade, do perdão e do cuidado com os membros mais fracos da nossa comunidade. Rezemos com fé. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso povo e ouvi as nossas súplicas, que humildemente colocamos diante do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Novo dia a surgir, nova vida a viver, ofertar a Deus cada amanhecer, tudo entregar. Na terra a semente morrerá, na vida a vida brotará, no nosso trabalho se colherá dons a ofertar. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos, nossos frutos, ofertamos a Ti nossa vida, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos, nossos frutos, ofertamos a Ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Orar, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício de reconciliação e louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos, benigno, na vossa Igreja, os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade, pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós os louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de vossos filhos, Gilmar Amorim e Rui de Oliveira, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Tendo sido sepultados com Cristo em sua morte no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembremos na saudade do coração de nossos familiares, amigos falecidos, membros de nossas comunidades paroquiais, as almas do purgatório, todas as almas de benfeitores da Rede Vida. Acolhei o Senhor junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, Mãe de Deus e nossa, o São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.
Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes esta oração. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor. Dai-nos vossa paz, Senhor. Dai-nos vossa paz, Senhor. Dai-nos vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu posso diante de quem crês em mim morará, mas dizei só palavras e salvará. Pode tirar o missal. Mística sublime, te receber e ter comunhão, decorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim, e o que os meus olhos veem não é o que minha alma diz. Mística sublime, te receber e ter comunhão, decorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão.
neste lugar eu posso dizer que estás dentro de mim, eu dentro de você. Neste lugar eu posso dizer que estás dentro de mim, eu dentro de você, eu dentro de você, eu dentro de você, eu dentro de você, eu dentro de você. Neste lugar eu posso dizer que está dentro de mim, eu dentro de você. E neste lugar eu posso dizer que estás dentro de mim, eu dentro de você. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Senhor Jesus, no livro da Sabedoria, capítulo 7, nos ensina que aqueles que são teus amigos terão a sabedoria. Faz-nos teus amigos, Jesus, para que possamos conhecer-te mais, mais e mais. Tu és aquele que a nossa alma procura, a nossa esperança está em Ti. Fundamenta a nossa vida em Ti, Senhor. Tudo nesse mundo passa, pessoas, ideologias, reinos, ideias, mas só o Senhor permanece. Tu és o Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus manso e humilde de coração. Oremos. Senhor, nós os pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição, que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para a imagem da mãezinha, nessa Ave Maria, coloquemos toda a nossa semana e pedindo à mãe que passe à frente por todas as nossas necessidades. Ave Maria. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração de Fátima, de São José, desça sobre vós a semana, a família, sobre a saúde, sobre todos os vossos sonhos, esperanças e aspirações. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma semana cheia de superação em fé e de em paz. Testemunhemos o Senhor com nossas vidas e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.